Bem-vindo, Marco Meireles. Hoje temos aqui a nossa primeira sessão. Vamos experimentar este novo modelo 1 para 1. Temos uma série de temas interessantes para falar, focados à volta da liderança de equipas. Vamos partilhar aqui as nossas experiências também. Espero que gostem, que é interessante sempre partilhar. Bom, para iniciar, há aqui um tema que não menos importante, que é a identidade das empresas. Okay? Quando nós analisamos uma empresa, ou quando criamos as nossas próprias empresas, a missão, certo? Os valores da empresa, etc., que muitas vezes parece que é só conversa, mas na verdade há um conceito, há uma forma de estar da empresa na vida, e que isso tem uma influência clara e direta naquilo que é a vida da empresa nos próximos anos, e principalmente quando entra alguém na empresa, como é que incorpora essa mística e essa essência, até porque normalmente depois há um problema, que é, à medida que as empresas vão crescendo, como é que se vai continuando a conseguir passar essa mística que é muito utilizada nos clubes, não é? Sem se perder. Da tua opinião, das empresas com que tu trabalhas, como é que tu sentes esta valorização dentro delas? É uma coisa que ainda é muito forte, ou achas que as pessoas têm ido um bocado a perder esses conceitos? Depende muito da empresa, mas a realidade é que é extremamente importante. Essa identidade é crítica até para a sobrevivência a longo prazo das organizações, mas estaria a mentir se dissesse que todas elas se focam muito nisso. Se focam em ter uma identidade bem definida, uma estratégia que seja compreensível para todos, um destino, digamos assim, porque se houver uma direção, é mais fácil para as pessoas alinharem o comportamento. Aquilo que eu vejo, é assim, parte do meu trabalho é alinhar as pessoas em torno de uma estratégia, de um propósito, mas depende muito da liderança. Da liderança, obviamente, do board, e depois dos managers que vão passando e vão dando feedback aos comportamentos. Porque o que é que determina, neste preciso momento, que esta empresa tem aquela cultura? São os comportamentos das pessoas, não é a conversa que têm. E nós vemos, e provavelmente tu também, não é? Tu, quando vais aí visitar algumas organizações, chegas à recepção e vês frases espetaculares, não é? Nossa missão é salvar o mundo, acabar com a doença. Mas a realidade, muitas das vezes, não vou dizer que em todas, porque estaria a mentir, é que as pessoas estão a fazer algo completamente diferente. E isso dá logo uma mensagem à pessoa que entra para a organização. Tipo, nós vendemos isto, mas na realidade andamos a fazer isto. Isto é altamente incongruente e não suporta o crescimento a longo prazo dessa organização. Portanto, aqui é muito importante. Nós estamos a falar de questões emocionais, são coisas que tu não vês, não estão em lado nenhum, mas tu sentes. Quando existe uma coerência do comportamento em relação ao que é o propósito da organização. E se tu tiveres, e nós sabemos disto até pela nossa própria experiência, não é? Vemos os movimentos. Cada empresa deveria representar quase um movimento. Tens pessoas que morrem por movimentos. No limite, não queres que as pessoas morram, mas queres que as pessoas se emocionem com esse movimento, não é? O que é que essa empresa defende? Porquê que ela existe e não é a nossa garrafa é diferente para melhor por causa disto ou daquilo? E é isso que deve ser devidamente explicado às pessoas. Muitas empresas falham nesta comunicação, que é, os movimentos baseiam-se em causas, não é? Tem uma causa, algo que os motiva, algo maior para o qual fazem. Muitas empresas têm dificuldade em fazer esse tipo de comunicação, não é? Porque não conseguem comunicar o porquê deles, porque é que eles fazem este tipo de atuação, não é? O que eles comunicam é o que é que fazem, como fazem, as funcionalidades do que... Operação. Tal e igual. E falham aí. No outro dia estava a ver uma talk também, alguém estava a falar dessa questão do porquê que dificilmente alguém tatua a marca de uma empresa, não é? Quer dizer, não vejo ninguém, exceto a única das poucas marcas empresariais que tu vês as pessoas a tatuarem é a Harley Davidson, exatamente porque simboliza qualquer coisa, não é? Então, aquela empresa comunica uma mensagem, um estado de espírito, uma maneira de estar, não é? E é dos poucos logos empresariais
que tu vês alguém colocar na pele, ok? Seria extremamente estranho tu pôr, sei lá, uma outra empresa qualquer, de seguros ou uma coisa assim do género, tu chegares e tatuares o símbolo da empresa, não é? Eu seguro, o meu coração está seguro, whatever. Mas no caso da Harley Davidson, as pessoas tatuam porque ela representa realmente isso. O que é que falta na cabeça na tua opinião, na cabeça das pessoas, o que é que falta em termos empresariais para as empresas conseguirem comunicar melhor aquilo que... Honestamente, faltava ressuscitarem o fundador e falarem com ele. Explicar porque que aquela organização se desenvolveu, porque é que foi criada e que necessidade é que veio suprir. Porque o que acabas por ver todos os dias, e esta é a minha vida praticamente todos os dias, é que as pessoas se focam totalmente na operação. E se nós pensarmos, nem estamos a pensar na liderança, estamos a pensar nas pessoas que estão na operação, um dia a seguir ao outro, um mês a seguir ao outro, igual, um ano a seguir ao outro, 2 anos, e tu acabas por... Não é novidade, há um cansaço. Agora, por exemplo... Sim, a razão maior para que as pessoas depois sentem-se altamente desmotivadas. Como é óbvio, mas se nós pensarmos, por exemplo, em coisas que nos acontecem, que o planeamento familiar, por exemplo, não é? A nível individual, acho que todos nós compreendemos isso. Nis temos um filho, é cansativo. É cansativo. Quando vem o segundo, é loucura. Exatamente. Mas estás movido, estás motivado. Claro. Representa muito para ti. Claro. E é este pequeno clique que nós temos nós, exatamente, tanto ao nível do empreendedorismo como nas corporações existentes, que nós temos que dar. As pessoas compreenderem que têm que mobilizar as pessoas com razões de que elas se orgulhem. Causas que elas queiram seguir. Tu praticaste desporto também, jogaste futebol, joguei basquete muitos anos, eu não resisto a fazer sempre estes paralelismos para o mundo desportivo e nós estamos a viver numa época em que este último ano foi uma coisa alucinante em termos desportivos, a nível de lideranças desportivas do que é, eu acho que há poucos casos como Portugal em que praticamente os dirigentes têm mais protagonismo do que as estrelas das equipas, não é? Que é uma coisa completamente surreal. E nós temos aqui esta troika portuguesa no mundo desportivo do futebol, o Benfica, o Porto e o Sporting, que cada um tem uma identidade muito própria e cada um tem as suas lideranças muito próprias e agir como estes líderes funcionam muito à imagem daquilo que é a região e o clube, não é? Parece que encaixam ali na perfeição. O Benfica, eu acho que o Luís Filipe Vieira dificilmente encontraríamos alguém que representasse melhor o que é o Benfica como massa associativa, da mesma maneira que o líder perfeito de identificação é o Jorge Nuno Pinto da Costa, quer dizer, aquilo é representação clara do que é a maneira de estar e de pensar de quem vive no Porto. Mas, mais interessante do que isso, é analisarmos o que é que se passou com o Sporting, que é um clube muito sui generis, com o Bruno Carvalho e a sua liderança. Passamos de um clube que teve sempre um tipo de liderança elitista, em que chegaram a dizer, não sei se faz franco, o que é que foi, que o ideal era que os sócios só pagassem as cotas, mas não tivessem direito de voto, ou algo assim do género, tipo, só atraparam. Para um líder 100% populista, que vem da base, antigo membro da Juveléu, e que implode após ter tido uma votação de 90 e tal %. Em 3 meses conseguiu implodir o clube, a sua pessoa e tudo à sua volta. Como é que a gente define esta identidade do clube com um líder que atinge este mediatismo como atingiu o Bruno Carvalho? Há uma série de circunstâncias que se conjugaram. Se a liderança anterior, o estilo de liderança anterior, estivesse a dar os resultados que todos os sportinguistas querem, isto não tinha acontecido. Agora, na realidade, é que essa liderança elitista não estava a ter resultados e já há muitos anos que era mais do mesmo, como se fosse uma linha de sucessão, e ainda por cima não valorizavam assim tanto os sócios. Foi uma oportunidade única para uma pessoa como o Bruno de Carvalho, que aproveitou esse facto para unir a outra facção, que ainda foi buscar adeptos à zona cinzenta. E isso traduziu-se então, não é?
o nome que eles atribuíam, que eram os croquetes, não é? Tipo, os bonistas versus os croquetes. Os bonistas versus os croquetes. Mas isso é um método muito comum, que é identificar um inimigo dentro da própria estrutura, mobilizar uma massa que é maior, com menos poder, mas maior, contra um inimigo comum. E geras união. Eu vi um dos teus vídeos, muito interessante, em que tu falaste da guerra. E basicamente, as duas fações estão-se a guerrear, estão-se a matar, mas cada uma delas está extremamente unida. Ou seja, não deixa de haver diferenças entre as pessoas, estão todos a lutar pela sobrevivência. Se nós fôssemos uma tribo a lutar pela sobrevivência, já não há cá... não haveria nunca diferenças, nem de forma alguma nós nos questionaríamos. E foi isso que ele conseguiu. Enquanto estava, isto foi uma causa para o Sporting, no fundo, o que o Bruno Carvalho, resgatar o clube da mão e voltar aos tempos de glória. E as pessoas acreditaram porquê? Porque na realidade ele iria mudar alguma coisa, e ao mudar alguma coisa o resultado tinha que ser obrigatoriamente diferente, não é? E então ele serviu-se disso, sim, e obviamente muito bem, e é um caso de estudo para poder resgatar e para poder ter muitas pessoas à sua volta. Mas olha, agora diz-me uma coisa, no caso específico, isso também funciona no Porto? Sempre foi assim. A liderança do Porto sempre foi fantástica. Contra o centralismo, temos aqui um objetivo, uma maneira de estar diferente, e o que é um facto é que eles desenvolveram todo um conceito de liderança dentro desta lógica, e o clube cresceu imenso com base no regionalismo e tornou-se uma potência mundial, não é? Tiveram agora estes últimos anos, efetivamente o Benfica conseguiu recuperar um bocadinho, mas durante anos e anos eles passaram de um clube de jogadores esforçados e muito na base da garra para um clube de elite com os melhores jogadores mundiais. Os jogadores topo, agora a vinda do Pepe é qualquer coisa de fabuloso, acho que dificilmente houve um melhor central na história portuguesa do que o Pepe, portanto é qualquer coisa de extraordinário, e com aquela idade ainda a jogar daquela maneira, fantástico, não é? Mas e a liderança do Benfica, que é um caso diferente, é o líder da massa, mesmo não tendo os resultados esportivos, é considerado o melhor clube. Como é que funciona uma identidade dessas em tempo de crise? Se nós analisarmos a altura em que o Luís Filipe Vieira assume a presidência do Benfica... Estão em crise, ele vem em crise, e atenção, e sai há 1 ano ou 2 anos, não me recordo, alguém muito parecido com o Bruno de Carvalho. Sim, exatamente. Acho que ainda hoje está preso, se não me engano. Mas a realidade é que eu próprio, com a minha idade, eu ainda me lembro de ver o Benfica sempre enxovalhado na comunicação social, e, portanto, ainda valorizo um pouco as pessoas que de alguma forma melhoraram e credibilizaram o Benfica, o clube, porque... Mas repara, esse paralelismo do Luís Filipe Vieira quando entra a liderança de um clube grandioso em crise é um padrão muito semelhante ao que aconteceu ao Bruno Carvalho. E agora o Benfica sendo o líder, o Benfica sendo o clube que atinge, porque há um paralelismo aqui muito interessante no futebol também, que é o Real Madrid. O Real Madrid parece que é um clube constantemente em guerra. É o maior clube do mundo, é o clube que fatura mais no mundo, tem os melhores jogadores do mundo, e aquilo no caminho até contente. Está sempre em crise, é um clube constantemente em crise, ao contrário do Barcelona, que é um clube que está sempre muito mais unido. Lá está, regionalismo, contra o poder central. Como é que tu, enquanto líder, consegues liderar a empresa número 1, ou o líder de mercado, e manter as tropas e as sementes alinhadas com aquilo que é o teu objetivo e conceito? O que vai acontecer sempre, e que já aconteceu, é que tem que haver, vão surgindo mudanças. Se olharmos para a equipa de futebol, a equipa vai mudando, e muito importante o que aconteceu no futebol, especificamente no Benfica, foi os jogadores entenderem que ir para o Benfica, eles sendo já jogadores com bom nível, indo para o Benfica, isso valorizava-os e rapidamente podiam dar o salto. E houve uma altura algumas épocas desportivas em que tiveste jogadores bastante jovens a irem para os melhores clubes do mundo. Isso foi muito interessante porque abriu, ou seja, de repente, isso é um exemplo para todos os outros que querem vir, porque vão ter muitos, mesmo alguns com uma qualidade
que não era assim tão extraordinário, que acabaram por ir para alguns clubes de topo. Mas mesmo no caso do exemplo de liderança do Porto, que era considerada ali uma coisa completamente afinada, uma máquina, mesmo quando o Porto atinge o pico, pós-Mourinho, não é? Com aquelas vitórias, etc., tu entras numa fase de derrapagem. Tu não consegues manter a mística, não consegues manter o conceito. Aquilo começa a ser uma porta giratória de jogadores, todos na tentativa de dar o salto e serem vendidos por não sei quantos milhões, os agentes a tentar fazer dinheiro, e deixas de jogar a Porto, que era o que tu andavas agora, todos os treinadores que agora vinham, vamos pôr outra vez de jogar a Porto, quer dizer, e andaram aqui a passar um bocadinho a dificuldade para tentar encontrar outra vez, por mais que lhes dissessem, não, jogar a Porto e vamos lá e com garra, não sei o quê, quer dizer, parece que se quebrou ali um ciclo, que é quando atinge o topo, como é que tu mantens a tua equipa motivada? Porque deixou de haver aquela coisa de lutar contra tal, ou de ultrapassar. Como é que tu, depois de atingires, consegues manter a equipa focada em estar lá? A forma como o Porto fez, não quer dizer que o tenha feito imediatamente, mas acabou por fazer. Exatamente, demorou um pouco. Porquê? Porque isto é o normal. A motivação pela cenoura, que é o mais fácil. Olha, se fizeres isto, então depois tens uma cenoura, ou tens uma transferência, ou ganhas um bónus no fim do ano. Isso foi o que aconteceu, e é o que acontece muito no management, não vou dizer à portuguesa, mas tradicional. E obviamente, quando tu atinges um resultado histórico como aquele, é muito complicado tu encontrares drive, feeling, motivação. Tu necessitas de um desafio maior. Mas necessitas de um desafio maior especificamente por isso. Porque tu apenas estás a lutar pelo objetivo e pelo resultado e não estás a lutar por uma causa. Claro. E houve uma grande incongruência, se reparares, ao nível da própria escolha de alguns treinadores, que não respiravam a cultura do clube. Mas se nós repararmos, desde que o Sérgio Conceição está no Porto, e não estou a dizer que eles vão ter grandes resultados a nível europeu, mas estão a ter grandes campanhas para o nível do nosso campeonato, grandes campanhas até internacionais, alguém totalmente alinhado com aquela cultura, totalmente alinhado com o seu presidente, e que os resultados, obviamente sendo muito importantes, e os jogadores, ele foca os jogadores nos resultados, mas também foca os jogadores na responsabilidade e no orgulho que é jogar num clube como o Porto. Que para eles, toda a gente pode questionar isso, mas para eles é especial e representa alguma coisa. E representa mesmo e todos os clubes que Benfica, Sporting, que estão à procura de resultados, e outros clubes também, que estão à procura de resultados mais imediatos, ou mesmo a médio prazo, têm que ter noção que têm que colocar toda a estrutura a progredir em direção a algo superior ao resultado imediato. Porque senão, maus resultados rebentam com... Mas sabes, eu acredito que quando tu atinges determinados resultados, eu acho que, ou quando tu, pelo menos em termos de liderança, parece-me assim, quando tu atinges determinados patamares, a renovação tem que existir, porque a pessoa que lá atingiu aquele patamar dificilmente vai conseguir, a mensagem já não passa, vai ser muito difícil, tem que haver uma renovação, por isso tem que haver um processo, e nas empresas eu acredito mesmo, tu a partir de determinado tempo, numa determinada função, ou a liderar uma determinada equipa, tem que haver um plano de renovação daquela liderança para manter o resto da equipa motivada e a estrutura motivada e aquela pessoa a render, porque senão ela entra num estado de, eu não queria dizer de dormência, mas há uma acomodação, não há aquele plano inicial e aquele drive inicial. Eu acho que as empresas também nesse sentido, este é um paralelismo interessante entre aquilo que os clubes às vezes fazem mal e nas empresas também me parece, tem que haver um processo de transição preparado, já projetado. Vou dar um exemplo muito claro, para mim o Luís, o treinador do Benfica que saiu agora, o Rui Vitória, ao segundo ano tinha que ter saído, ponto. E isso tinha que estar preparado já. Ele dificilmente iria conseguir, a partir dali só se perdia, não haveria muitas vantagens. Portanto, a mim custa-me um bocado a perceber como é que eles, especialmente naquele mercado. Mas eu penso nas empresas é um bocadinho mesmo, tem que haver algumas renovações, eu sei que é difícil, mas tem que haver novos desafios, novas linhas para conseguir manter a equipa. Da mesma maneira, também fazendo aqui um paralelismo, eu quando joguei, deixei de jogar e depois quis passar para treinador, o estado mental
que tu tens enquanto jogador, fazendo paralelismo para uma empresa enquanto técnico, técnicas, uma função técnica, uma execução técnica de alguma tarefa, função, é completamente diferente quando tu vais gerir uma equipa. Quando tu vais ser treinador ou vais gerir uma equipa, o teu dia-a-dia é completamente diferente. E a tendência é tu fazeres microgestão, é tu estás a tentar fazer o trabalho por eles, ou dizer é assim, faça o que eu estou a fazer e te acabas por estar dentro, outra vez, da função e não a gerir a equipa e a perceber. E muitas vezes este processo falha por falta de preparação da pessoa a quem transicionamos. Mas que não é da responsabilidade dela. Muitas das vezes. Não, essa pessoa é que é questionada e provavelmente não é o treinador, neste caso, de uma equipa, ela é lançada às feras, não tem resultados, não é? É uma vedeta, normalmente para ser lançada às feras, é uma estrela. Este tipo é tão bom que nós vamos promovê-lo. E depois, passado um ano, estão a dizer, este gajo atingiu o princípio de Peter. Ou seja, foi promovido até ao limite da sua incompetência. O que não lhe disseram, não é? Àquela pessoa é que ele foi para uma profissão completamente nova. Diferente. E provavelmente teriam que fazer um período de transição superior e dar-lhe as ferramentas para ele, que provavelmente era o one-man show, um grande técnico, um grande comercial, seja o que for, para passar a alguém que tem que se desfocar de si próprio, que esta é a realidade, para se focar no desenvolvimento e no bem-estar individual de cada um dos elementos da sua equipa. E é um modelo completamente diferente. Agora, porque o que nós fazemos, em termos de comportamento, é completamente diferente de uma missão de management, mas o mindset também. E depois, como o que acaba por acontecer nas organizações, muitas vezes, e já observei isto e eu próprio já o fiz, porque também ninguém me ensinou, é que, como tu não sabes muito sobre management nem liderança, o que é que tu sabes fazer? O que as tuas pessoas sabem fazer. Então tu começas a competir com elas. Continuas a fazer. Competes. E vamos mostrar como é que se vai. Vamos mostrar como é que se vai. E isso, obviamente, acaba por dar maus resultados. Ou a equipa roda muito, acaba por ter uma rotação elevada porque tu vais-te incompatibilizando com as pessoas. Ou, por outro lado, a equipa, como é normal, também baixa os resultados e a administração vai-te questionar e acaba por, lá está, como acontece no futebol, mudar o treinador. Mas sabes que existe no futebol, que é um mundo mais primitivo neste aspecto, muito menos desenvolvido, é claro, há sempre aquele conceito que se tu não foste jogador, não podes ser treinador. Exato. Não conheces o balneário. Eu acho uma estupidez do logo ponto de partida. Eu acho que é uma vantagem. Se tu foste um jogador, e não precisas ter sido um jogador a topo mundial, mas foste um jogador que jogou até a um nível de competição profissional, sénior, a tua transição para a função do treinador é completamente diferente. Mas entre um que foi e um que não foi, se os dois estiverem ao mesmo nível, o que foi tem essa vantagem, esse know-how, ter estado lá, sabe aos 90 minutos como é que aquilo custa. E o técnico na empresa é a mesma coisa. Exato. Mas ele na mesma precisa de um processo de adaptação e de gestão, e não me parece que naturalmente ele vai ser um bom gestor, antes pelo contrário, tem que fazer esse... Isto tem muito a ver com o tempo que nas empresas os funcionários treinam ou são treinados e não são treinados versus aquilo que é um clube, que é um paralelismo que no desporto treinas a semana toda, ou pelo menos 2, 3 em 3 dias e competes depois, não é? Exatamente. Tu nas empresas, olha, você foi promovido, está aqui, força, pode começar amanhã e agora siga, e não há tempo para treinar, tu treinas, há uma formação mínima de 35 horas por ano, que a maior parte das vezes a gente sabe que aquilo nem sequer é feito, não é? Ou pronto, é feito ali num modelo assim um bocadinho exótico. Mas há realmente pouco tempo para a formação. Será que este modelo está errado? Será que a gente deveria arranjar mais tempo para formarmos, mais tempo para... Eu sei que as pessoas vão dizer, mais reuniões, perder tempo e não sei o quê, mas será que isso também não era importante para a tal conceito de manter a identidade da empresa no sítio certo e conseguir entregar os resultados certos às pessoas? Eu acredito que sim. Agora também isto funciona um pouquinho, lá está. E o futebol parece muito diferente do que acontece nas organizações, mas não é. Tu tens jogadores que treinam toda a semana e tens jogadores que treinam bem toda a semana. E tens jogadores que
treinam extraordinariamente bem toda a semana e tem jogadores que treinam para além do treino da semana. E provavelmente esses são os que estão a dar mais resultados. Estão melhores fisicamente, apuram a técnica, chegam aos jogos e estão preparados. Nas organizações, por um lado é compreensível aquilo que tu disseste de mais formação, mais tempo, mais ausência dos locais de trabalho das pessoas. Porquê? Porque, infelizmente, e nós estamos a falar só de Portugal, estamos a falar, isto é worldwide, tipo, há pessoas que vão para a formação e desenvolvem-se, há pessoas que vão para a formação e dizem, umas ideias interessantes, e há pessoas que vão para a formação, tipo, olha que bom, não estou a trabalhar. E obviamente isso não dá resultados nenhuns. Agora, eu sou completamente da opinião que a responsabilidade pela formação tem que ser do próprio. A ambição e a expectativa do próprio é que tem que determinar o que é que ele deve aprender. E aí sim, haver uma conexão com as áreas de recursos humanos, provavelmente, para então definirem um plano de formação à medida para ele se desenvolver de acordo também com as suas expectativas e com os seus objetivos de carreira. Porque se a organização estiver a desviar-me continuamente dos meus objetivos de carreira, eu vou até ao meu limite, mas depois lá fora, se alguém me oferecer algo interessante para mim, eu vou. E na verdade o que nós gostaríamos, e é positivo, é bom termos pessoas muito tempo nas organizações. Para quê? Para mantermos essa tal identidade que é fundamental passar aos outros. E isto lá está, quando tu falaste um pouco de passar de treinador, de jogador para treinador, não é assim tão diferente também nas organizações, porque passar de técnico ou de operacional para manager é mais ou menos a mesma coisa. Mas o que é que um treinador, um jogador que vai para treinador conhece o jogo? Um operacional conhece aquela atividade. Não conhece a perspectiva... Ok, conhece aquela atividade. Ele, se for imagina um técnico comercial, ele sai e muda para uma outra empresa, outro clube, com a mesma atividade, e ele no dia a seguir está a correr e está a fazer coisas acontecer. Agora, o que acaba por acontecer é que quando eles mudam, e isto é muito interessante, quando mudam para uma posição de liderança, que eles têm que desenvolver competências completamente distintas, nomeadamente em que eles têm que se focar em mobilizar as pessoas em direção a um propósito. Isso é específico de uma atividade? Não. Eles têm que ajudar as pessoas e protegê-las no caminho. Isso é específico de uma atividade? Não. E eles têm que as desenvolver e transformá-los e ajudá-los a desenvolverem-se enquanto líderes. Claro. Isso também não é específico de uma atividade. Portanto, o que é interessante aqui no mundo corporativo é que alguém que tem grandes competências de liderança, tanto lidera uma atividade como recrutamento, como grande consumo, como seja o que for, porque ele não tem que ser o especialista, que é esse também, se calhar, o dogma que existe no futebol. Tu tens que ter sido jogador porque dominas os meandros. Não, ele não tem que ser um especialista naquela atividade, ele tem que ser um especialista com pessoas e tem que conseguir criar essa empatia e saber influenciar, porque lá está, porque se a mensagem não passa, sem dúvida, tu tens um caso... Acho que é que eu gostava de ver pegando aqui num paralelismo, porque isto acontece nas empresas. Tu és gestor numa multinacional, ou mesmo numa empresa qualquer, num setor alimentar, e depois saltas e vais para uma empresa de outro ramo. Acho que era interessante assistir. Um treinador ganha um campeonato nacional de basquetebol, agora vou experimentar ganhar um campeonato de handball, porque não? Não é? Porque ao fim e ao cabo as competências, ou inclusive agora vou experimentar ganhar um campeonato nacional de futebol, porque as competências são transversais. Claro, há as coisas específicas de jogo, como é óbvio. Mas tu tens sempre o treinador adjunto, que se calhar é aquela pessoa que vai ser responsável pela parte tática dentro de campo e tal, mas a liderança, a gestão, não é? Pode ser era um mundo interessante. Era muito interessante. Tu tens um caso, só para terminar este tema, tens um caso muito interessante que é o do Alex Ferguson, que esteve anos e anos e anos à frente de um clube que ele próprio era a personificação da cultura do clube. E quando ele sai gera-se uma crise de identidade.
mas era porque era um. Agora imagina uma organização, isto é algo que eu defendo e acredito totalmente. Se tivermos muitas pessoas que não estão limitadas só pelo resultado do dia, que todas elas têm um propósito maior para perseguir, uma causa, que acreditam que aquela empresa faz sentido por uma série de razões, porque estão a fazer bem a muitas pessoas. Se tivermos uma série de pessoas assim, o processo de onboarding de novos colaboradores, novas pessoas, de crescimento, é muitíssimo mais fácil. Mas sabes que faz giro falares do Manchester United, porque aconteceu uma coisa inacreditável com o Mourinho, quer dizer, eu nunca tinha visto um grupo de jogadores conseguir fazer a cama a um treinador como aconteceu com o José Mourinho. O Mourinho consegue pegar naquele clube, que é um clube gigante, o número 1, talvez o número 2 do mundo, consegue dar-lhe novamente vitórias, consegue reestruturar, também com muitos milhões, obviamente, mas consegue reestruturar a equipa, consegue criar uma mentalidade de luta e ganhadora, e há ali um momento crítico que é a contratação de um jogador estrela, e aquela coisa desmonta-se toda, e em 6 meses, 12 meses, a equipa começa a ir pelo cano, ao ponto de ele começar a ser visto como o problema. Temos que mudar a liderança, porque este tipo de liderança já não está a pegar, ele já não consegue chegar aos jogadores, e a minha questão é, será que esta liderança do José Mourinho, que era uma liderança, apesar dele dizer aquela história da descoberta guiada, que ele dizia muito, que utilizava no Porto e no Barcelona, quando era novo, como é que ele explicava ao Romário e ao Adji e ao não sei o quê, como é que fazia? Ele fazia descoberta guiada, fazia exercícios, quando ensinava os exercícios, perguntava aos jogadores, então, o que é que achaste? Tenho dificuldades em chegar, então qual é a minha solução? Se a gente ocupasse melhor este espaço e aquele, então vamos experimentar, vamos. Tinha sido o jogador a encontrar a solução, estava mais comprometido. Certo, e era o que ele dizia que fazia quando era novo no início da carreira. Claro. Eu duvido que o Mourinho agora, aos 50 e tal anos, a falar com miúdos, ainda esteja muito preocupado em lhes perguntar o que é que eles acham e que a descoberta de guiada se calhar já não está. Portanto, eu acredito que ele neste momento tem um estilo de liderança muito mais de imposição daquilo que ele quer, até porque o próprio jogo dele mudou. É muito mais resultadista, o modelo de jogo é com menos espaços, os jogadores estão mais fixos, etc, etc. Tu acreditas que por esta nova geração que vem aí para o mercado de trabalho, isto é um grave problema? Se tu tens este tipo de liderança mais autoimposta versus uma de liderança mais... É um gravíssimo, eu acho que é um problema grave, e nas organizações isso dá muitíssimo maus resultados. Muitas das vezes demora muito tempo a dar maus resultados, ou pelo menos as pessoas a perceberem se isso só funciona contra as organizações. Porquê? Lá está, o mundo está a mudar cada vez mais rápido. Cada vez mais rápido. E as novas, obviamente, os millennials e as outras gerações a seguir são gerações que são curiosas. São curiosas. O que acaba por acontecer é que há uma geração, tipo, no management neste momento, que está a tomar decisões, que alguns já são millennials, mas muitos não são, que aprenderam a fazer as coisas daquela maneira e querem que as pessoas façam desta maneira. Só que hoje nós temos que virar o jogo praticamente todos os dias. Já não dá para fazer as mesmas coisas. E o que acaba por acontecer, e que eu acredito que aconteceu com o Mourinho, lá está, não estive lá, é que quando as pessoas demonstram vontade de fazer de forma diferente, se tu as expões em público, tu perdes o compromisso delas. É só colocarmos a nós os dois nessa situação. Nós estamos numa equipa, nós de alguma forma não nos sentimos confortável com o trabalho exatamente que estamos a fazer e demonstramos ao nosso treinador ou ao nosso chefe que se calhar seríamos mais úteis a fazer outra coisa, e ele, no meio dos nossos colegas, envergonha-nos. Ou discute connosco, ou ralha, ou seja o que for. O nosso compromisso, ou em público, sim, se for, mas mesmo assim interno. Mas agora imagina, como é óbvio, o que é que isso promove? Promove aquilo que, na minha opinião, lhe aconteceu. É que não foi só um a mandá-lo abaixo, foi um balneário. Foi um balneário porquê? Porque existe um conceito no mercado, nas organizações, provavelmente já ouviste falar, que não é um nome técnico, mas que é um nome que muita gente apelida, que é minar. Começa ao minanço. Se eu fui envergonhado pelo meu chefe, e tu viste, quando o meu chefe for embora eu vou dizer, estás a ver?
Isto não faz sentido nenhum. E tu ainda ficas, se calhar, mas se calhar até teve alguma razão. Mas depois se toca a ti, acabou. Não, e eles têm um problema, que é, então neste caso os treinadores estão sempre lixados, porque eles só jogam 11. Eles são 20 e tal. Portanto, tu sabes sempre que os que não jogam, eles estão sempre a minar. E só ficam caladinhos enquanto estiveres a ganhar. Quando começares a cair, aparecem todos. Sim, vamos puxar, porque com este não jogas, fica a puxar na tabela. Pode ser que venham um outro e eu jogo. Mas foi ali é um processo é um processo que acontece dentro das empresas na mesma. Como é óbvio, e a coisa é, só que nas organizações é mais fácil. Tu estás extremamente insatisfeito com o teu chefe e és minimamente competente no que tu fazes, começas a mandar currículos. Mas lá está, enquanto lá estás, tu estás altamente descomprometido e não estás a fazer nada de positivo para aquela organização. Muito mais importante até do que o trabalho que tu não fazes é a mensagem que tu passas. Porque isso mina uma organização por dentro. Destrói. O que é que acontece muitas vezes? É quando associamos isto da liderança, mas não é um management, é uma microempresa e o líder é o dono da empresa. E a equipa é a equipa que lá está. E por vezes a equipa já lá está há muito tempo. Isto é um desafio enorme às vezes, porque mesmo que a missão esteja lá, as equipas continuem a trabalhar num sentido de valorizar o cliente e estão lá pelo cliente, há uma rotina e há um padrão. E se o líder continua com uma ambição de fazer crescer, mas se a equipa já não está assim tão motivada porque já encontrou um ponto de refúgio, está tranquila, ficaram satisfeitos com o que ganham, têm ali uns bónus, a coisa até não corre mal, não há necessidade de correr muito mais. Porque também, dali, muitas vezes o que sentem é que já não crescem, percebem que olham para cima e o que é que vem? Vem o líder. O único lugar que há acima é o do dono da empresa, portanto eu vou subir para onde, não é? Só se ele quiser sair eu assumir a empresa, mas isso não vai cair, se calhar eles também não querem, porque também não querem ser o líder, não é? E isto parece-me que e eu noto isto muito, e Portugal, microempresas é o que há mais, não é? Como é que nós trabalhamos estas equipas? Muito bem, isso é um mindset focado na operação, que é o que acontece mais, ou seja, nós fazemos as coisas desta maneira, portanto vamos continuar a fazer e as pessoas, obviamente, anos e anos e anos a fazer as mesmas coisas, acomodam-se um pouco. Mas também nós vimos e estamos continuamente a ver que quando, muitas vezes, durante muitos anos, as pessoas se acomodam, as empresas rebentam. Claro. Algumas passam. Exatamente. E o que é que... Porque o mercado é como se fosse a inflação. Eu até posso estar sempre a produzir o mesmo, claro, mas o mercado está a exigir cada vez mais. E depois, obviamente, vão haver concorrentes que me vão ultrapassar. Aqui, a fórmula é muito parecida com qualquer outra organização. O crescimento é sempre importante, é sempre um grande fator de motivação, porque, independentemente da minha empresa só ter 3 níveis hierárquicos, eu posso alargar a minha pirâmide e garantir muito mais posições de management do que tenho atualmente. Como é que eu saio da estagnação? Posso tentar empurrar as pessoas para objetivos superiores, mas isso não vai gerar muito mais motivação. Nós temos que criar alguma coisa, lá está, uma estratégia, um propósito bem definido que as pessoas queiram perseguir. Um novo ciclo, não é? Um novo ciclo. E se as pessoas, e lá está, se não for uma situação imposta, for negociada, e se o líder conseguir agregar e compreender. Mas aí vais entrar numa área muito sensível às vezes, sabes? É que o líder depois também tem muita dificuldade. Claro. Com 10 anos na mesma empresa, as mesmas pessoas, às vezes há ali muitos rabos de palha. O líder tem muita dificuldade depois também em abrir alguns espaços. Aliás, eu conheci líderes de pequenas empresas que é quanto menos souberem melhor, claro, quanto menos se envolverem melhor, produzam o que têm a produzir e não se preocupem que eu vou mantendo aqui a lamparina para vocês seguirem, não é? Tens toda a razão, mas uma coisa nós estamos a ver nos dias que correm. O que nos trouxe aqui não é o que nos vai levar além. Sim, e nós vemos, ainda há pouco estivemos a falar da questão do José Mourinho, o que o trouxe aqui não é o que vai levar além, o que resultou em determinada altura, que se calhar até deixou de fazer, deixou de resultar e o futuro é incerto. Porquê? Porque as pessoas mudam, o mercado muda. E nós necessitamos estar continuamente, não focar as pessoas só no aumento de um business plan a fazer as mesmas coisas. Então significa que se eu faturo X, tenho que fazer estas coisas. Então se eu definir em business plan que vou fazer o dobro, então vou fazer o dobro do que eu faço. Não! Eu tenho que permitir que as minhas pessoas que estão no front office
que elas é que lidam com o mercado, tomem decisões. Isto hoje é crítico. Mas que tipo de pessoas é que estão ali? Autolíderes. Pessoas que são desenvolvidas, que são responsáveis, que sabem todas, têm informação do management sobre a esmagadora maioria das questões da organização para poderem tomar decisões a todos os níveis. Porque hoje o tempo é crítico. Há 20 anos, quando eu comecei a trabalhar, tu podias esperar uma semana pela assinatura do teu administrador. Hoje é impensável. É tudo para ontem. É tudo para ontem. Portanto, hoje em dia, mesmo as grandes empresas, e tu estás muito próximo das tecnológicas, os sistemas de informação são críticos para todas as pessoas estarem a par de tudo o que acontece. A própria Google avalia semanalmente todos os managers, e para eles um manager é alguém que tem 3 reportes diretos. Todos os managers, todas as semanas, se ele partilha a informação relevante. Porquê? Porque todas as pessoas têm que tomar decisões a todos os níveis. E então aí eu sinto-me comprometido. Eu sei tudo da minha organização, eu posso tomar decisões em relação ao meu trabalho e então é fácil crescer. E o foco está na própria organização, que é uma coisa que muitas vezes não acontece, não é? Eu que há uns tempos estava a ler uma comparação interessante de um autor, por acaso já tinha abordado algumas questões dos jogos finitos e infinitos na universidade, mas depois, entretanto, li agora, há um livro que vai sair até agora em breve, sobre essa temática que eu acho super interessante, a comparação entre o mundo do desporto e o mundo das empresas, em que os jogos finitos, os típicos jogos desportivos, não é? Há um jogo, há um determinado número de horas, há um número de elementos que vão participar, há umas regras que são iguais para todos, etc. E que tu sabes, o campo está definido e tem o início e o fim. E ou se ganha ou se perde. Claro, ou ganhas ou perdes. Pronto, alguns jogos podes empatar, mas está muito claro, as regras são iguais para todos, etc. E tu tens um opositor direto comparativo. E em paralelismo eles analisam a questão dos jogos infinitos, que vai ao encontro disso que tu estás a falar, de ter um foco muito mais interno nos processos. E um foco muito claro naquilo que é, do ponto de vista daquilo que o nosso segmento deixa-me só fazer este paralelismo. Desta experiência que eu tenho de trabalhar com empreendedores, há 2 ou 3 traços muito claros daqueles que têm mais sucesso. E muitas vezes não são os mais inteligentes, ou os mais, sei lá, que tu achas que poderão ter ou não poderão ter aquele maior potencial à partida. São aqueles que percebem melhor. Normalmente têm uma característica comum que são criadores de alguma coisa, gostam de criar, têm o gosto de criar alguma coisa, desenvolver alguma coisa, têm uma capacidade de execução brutal, mas são os que são mais despertos ou que têm mais prazer em conseguir fazer uma coisa que é perceber o que o cliente quer e dar-lhe exatamente isso. E é daí que vem o prazer dele. Há muitos outros altamente inteligentes que eu cruzo neste mundo do empreendedorismo, em que o grande prazer está em encontrarem qualquer coisa excepcional e desenvolverem aquilo através da cabeça deles e apresentarem ao mundo como a sua grande obra-prima, okay? Em que é essa o grande resultado, o grande prazer que eles têm. Vejam como eu criei esta obra fantástica. Funciona bem para música, para artes criativas fantásticas, as pessoas podem gostar ou não, mas ele fez, não é? Mesmo em publicidade ainda há muito esse conceito de vejam esta mega obra super inteligente que eu criei aqui, tão interessante. Funciona bem para a área do humor, por exemplo, que são pessoas normalmente altamente inteligentes, conseguem ver as coisas sempre de uma perspectiva diferente. No mundo dos negócios, não tanto. E este padrão do jogo infinito, de tu tentares focar-te sempre naquilo que é o modelo do que o cliente quer e como é que tu lá chegas e encontrar nessa entrega o teu prazer, é um traço fundamental que eu encontro naqueles que são mais bem sucedidos, mas que, por incrível que pareça, não é a maior parte dos empresários. Não é. Muito. Foi um ótimo. Foi muito bem jogado o mindset finito e infinito. Porque isto é mais um mindset quase. Agora, a sociedade empurra-te para um mindset finito. Porque tu tens que ser melhor que o teu colega, porque o teu colega está a ter melhores notas que tu, então os teus pais dizem-te, olha, como é óbvio, estás sempre a comparar. Mas chegas ao fim do trimestre, vou ver as tuas notas, então tu apertas ali um bocadinho, não interessa a tua carreira, não interessa a tua paixão pela área, o que interessa é tu mostrares a alguém que realmente tu és competente, mas naquele momento, quando
há algumas pessoas, sei lá, porque se afastaram disso, não sei, ou porque aprenderam mais cedo, que realmente eles querem manter-se no jogo. Eles olham para um cliente e dizem assim, eu posso ficar com este cliente até morrer, posso ficar com este cliente 80 anos, o que é que eu posso fazer por ele? E é óbvio, se calhar é um caminho que demora mais um pouquinho, mas é um caminho que é contínuo. Eles estão continuamente a desenvolver-se, eles não estão preocupados com a concorrência, eles olham para a concorrência, muitas das vezes, como alguém que até tem uma competência ou outra que eles não têm e em algumas circunstâncias podem cooperar em vez de competir. Agora, e isso dá uma grande flexibilidade. A mesma coisa, se reparares, nós estivemos a falar do propósito, um jogador infinito, com mindset infinito, é óbvio que tem um propósito. Porque se eu quiser, de alguma maneira, acabar com a doença no mundo, se é isto o meu propósito máximo, imagina se fosse possível, e de repente eu tenho uma determinada tecnologia, tu andas a competir comigo com outra tecnologia, mas que também tem os seus resultados, se o meu propósito não for ganhar o jogo, for realmente acabar com a doença no mundo, então eu vou-te dizer, João, temos que fazer isto os dois, claro. Porque a tua tecnologia e a minha tecnologia vão acabar com... Claro. Se a tua ideia for competir, se ele por acaso até avança e consegue provar alguma coisa, tu desistes. Sabes que há um paralelismo nisso também, que é o foco no resultado e não nos processos. A gente trabalha isso muito aqui com as equipas e não haver comparações, onde é que estão, onde é que não estão, porque a comparação é uma ainda desgraça. Há sempre alguém que está mais à frente do que tu encontras sempre alguém que vendeu mais do que tu. Ora, portanto, se tu estás focado nisso, não estás focado em ti, que é o principal. No mundo desportivo acontece muito alguns jovens atingirem um patamar muito alto, rapidamente, e focam-se naquele estatuto, naquele reconhecimento e não se focam no processo de melhorar. E há aqueles que gradualmente vão focando-se, não, eu só quero conseguir fazer isto melhor, e fazer aquilo melhor, e acabam por, no long run, ultrapassar, e estes quando são ultrapassados, qual é a reação normal? Desistem. Como é óbvio. Porque todo o mundo deles não estão a reconhecer o meu valor, portanto eu vou mudar, eu vou para outro sítio, e acabam por entrar no... A resistência à frustração é nula. Porque há frustração. Claro. Um jogador, um empresário, um trabalhador, seja o que for, com mindset completamente afastado da comparação, completamente afastado do resultado, obviamente, mas a progredir, nunca tem frustração. Claro. Como é que ele se vai frustrar? Ele vai se deparar com problemas que ele vai adorar, vai dizer, não, isto realmente, ainda bem que isto aconteceu para melhorar a minha tecnologia, para melhorar o meu comportamento. Alguém que diz, não, para a semana vou ganhar X mil euros com isto, e de repente tem ali, cracha qualquer coisa, o mundo está contra mim, isto é do pior, está no resultado. Não, no processo. Eu estava a ter uma conversa com uma amiga minha que estava a partilhar esta ideia também de que estava insatisfeita, queria atingir outros patamares, etc., inclusive monetários, e estávamos a ter esta conversa, e uma pessoa super focada, super determinada, mas que está num trabalho que não a preenche. E eu disse, mas a mim parece-me que tu és uma pessoa que funciona perfeitamente na área de vendas, porque é que estás numa área administrativa? Isso não tem, tu ganhas o mesmo desempenhando bem ou mal, isso não parece ser nada do teu perfil. Eu sei que sou boa a vendas, mas eu detesto vendas, não gosto de impingir cenas às pessoas. Eu disse assim, mas o problema não é esse, o problema é a tua maneira de ver vendas. Tu vês vendas como impingir alguma coisa a alguém. Para mim, vendas é o melhor trabalho do mundo. Tu, se fores bom vendedor de alguma coisa, tu nunca estás sempre desempregado, mas nunca estás desempregado. Vais ter trabalho para o resto da vida. E tu não estás a impingir nada a ninguém. Tu estás a ajudar alguém a tomar uma decisão entre várias opções e tu estás a explicar porque é que ele deve tomar aquela e tu acreditas piamente naquilo e estás a ajudá-lo a ter boas... Portanto, o problema não está em estar no mercado de vendas, porque ser vendedor é um trabalho fantástico, é a maneira como é que tu encaras esse processo. Tu estás focado em, eu estou aqui a tentar vender para ganhar dinheiro, e não é isso. Tu tens que te apaixonar pelo processo o meu trabalho é descobrir pessoas que precisam deste tipo de produtos e eu conseguir explicar-lhes, ajudá-las a entender porque é que esta solução é melhor que a outra solução. E se eu conseguir fazer isso, aquela pessoa vai ser bem servida, eu vou ser bem servido e naturalmente vou ganhar dinheiro com isso. Naturalmente. E é um mercado onde tu podes ganhar muito mais dinheiro porque trabalhas mediante objetivos. Portanto, mas muitas vezes as próprias pessoas criam barreiras porque estão focadas em, eu preciso mudar o meu estilo de vida, para isso preciso ter mais dinheiro. Primeiro, precisas mesmo? Exatamente. Pronto, preciso mesmo. Ok, então é mesmo uma questão de dinheiro porque precisas dar aqui um salto qualitativo. Está bem.
Mas, então o que é que não... Aqui, olha, porque... Mas é uma concepção da cabeça da pessoa, não é? Tenho dogmas, porque a sociedade, atenção, existe um estereótipo, definiu-se, vendedor, o tipo banha da cobra, que está continuamente... Deixa eu fazer aqui uma experiência, se a gente escrever aqui no Google, vendedor de passados, de sonhos, vendedor de sonhos não está mal, vendedor de automóveis, também é uma cena como é. Mas pronto, eu pensei que vinha a banha da cobra a seguir, mas não vai. Agora, a pessoa que está no front office e tem o privilégio de lidar com o mercado, essa pessoa é a cara daquele produto, é a cara daquela organização, mas começa a apresentar o seu produto, o seu serviço, vê que não tem aceitação, questiona e quer melhorá-lo e pergunta às pessoas, é uma pessoa de relação e uma pessoa crítica para o desenvolvimento da própria tecnologia, do próprio produto, do próprio serviço. Porquê que as pessoas não incorporam isso quando têm a missão de vender? Porque há um professor de neuromarketing que porquê que vender é assim aquela cena manhosa? É visto como aquela cena... Criou-se essa... Porque o consumidor, de alguma forma, teve más experiências com maus profissionais. E vamos, isto honestamente, há toda uma escola mundial que em determinado tempo foi altamente valorizada de vendedores assim. E obviamente tu não queres ser incomodado todos os dias, tu queres criar uma relação. Há pessoas, não é? Pessoas, empresários, empreendedores que vendem de manhã, vendem à tarde, vendem à noite, vendem de madrugada, mas ninguém sente, estão a vender, alguém está a resolver, estão a criar relações e alguém que está a resolver um problema. Se eu não tenho forma de me deslocar, por exemplo, em Lisboa, e alguém chega ao pé de mim, se calhar, olha, um passe social era bom para tu andares de metro, isto e aquilo, isso é espetacular. Então eu vou dizer, este tipo está a vender banha da cobra. Ias a partilhar a questão de um professor qualquer de... Neuromarketing, que ele diz o seguinte, que é, se querem que um produto, eu acho que já tinha partilhado isto contigo, se querem que um produto vosso ou serviço tenha sucesso no mercado, partam sempre do pressuposto que o ser humano é preguiçoso. E se nós vamos a analisar, não é? Porque existe isto, então vou transitar de carreira, sim, é tudo muito lindo, mas eu estou disposto a fazer o que é necessário. Sim ou não? Antes nós levantávamos e não nos gostava muito para mudar o canal da televisão. Eu sou desse tempo, não é? Provavelmente tu também, não é? Mas depois veio o comando, e tu já não queres botões, mas agora já tens as boxes que falas para... Já não queres os comandos, porque isto dá mais trabalho que... Atenção, isto é muito interessante. E vamos... Eu apenas estou a reproduzir o que ele diz. Mas, às tantas, tem aqui alguma base científica e uma base verdadeira. Agora, eu estou disposto a fazer... Agora, quando eu estou apaixonado por qualquer coisa, eu estou apaixonado por imagina, duas pessoas apaixonadas. Essa pessoa, se for necessário, eu estou a falar nisto porque já me aconteceu, vai dia sim, dia não ao Porto. Claro. Sai do trabalho e vai lá e vem de madrugada e vai com 2 horas de sono para trabalhar. Estás apaixonado, fazes o que é necessário, mas porque queres. E a experiência da outra pessoa é muito boa, porque tu realmente estás apaixonado. E muitas das vezes é isso que falta. Falta que as pessoas... Não é, eu não estou apaixonado por isto ou por aquilo, mas estaria apaixonado por aquilo. A dificuldade, e é isso que as lideranças depois têm que perceber, e a inovação é como é que tu mantens a paixão no ar, que dá trabalho. Porquê? Há uma frase, há um provérbio brasileiro muito interessante que é que as mulheres queixam sempre depois de começarem os rapazes começam a namorar e tal, que ele mudou, já não é o mesmo, antes de namorar era uma cena, eles costumam dizer que é, se já viste alguém correr depois de apanhar o autocarro, não é? Já lá estás, agora já não precisas de correr, não é? Portanto, que é mesmo aquela história, a pessoa está 3 meses à experiência, durante aqueles 3 meses dá-lhe imenso e depois já fica, agora já posso, sem dúvida, posso acalmar, não é? Atenção, isto é muito interessante este tópico, porque às tantas nós podemos analisar todos os outros à luz deste. Sem dúvida,
isto também é uma perspectiva química de sobrevivência, lá está, nós estamos programados desta maneira, há determinados químicos, nomeadamente a dopamina, a testosterona, que quando tu conheces aquela pessoa que tu sentes que é o parceiro certo, ele faz tudo para tu teres crias com essa pessoa. Claro. Crias, mesmo que não as tenhas, treinaste, não treinaste, exatamente. O que acaba por acontecer é que muitas vezes, e este é um erro grande, que até acontece muito nas organizações, é que depois nós estamos instalados e acomodamos, como aquela pequena empresa que tu falaste, isto é confortável para mim. Agora, se tu continuares, e isto é muito interessante, quando já passaste por algumas experiências, consegues ver mesmo as diferenças. Quando tu, por exemplo, com uma das tuas parceiras, com uma parceira, tu começas a perspectivar coisas com ela, olha, e vai acontecer aquilo, e depois vai ser aquilo, e tens uma perspectiva quase de como vai ser a vossa vida em comum. É muito mais difícil de tu realmente ficares totalmente acomodado e o que é que eu estou, bem, vou fazer aqui as minhas coisinhas. Porquê? Porque há sempre uma atração para o momento a seguir. Claro. E nós sabemos o quão importante é isso. Mas quando nós estamos comprometidos com esse momento a seguir. Por isso é que lá está. Nós nas próprias relações fazemos isto, como o líder deve fazer com as suas pessoas. Nós negociamos. Olha, achas isto, o que é que te parece? Isto parece muito bem, é mesmo a minha onda. Então daqui a um ano, se tudo correr bem, muito bom. Então durante esse ano, eu estou-me a lembrar disto porque há uma viagem que nós queremos fazer, daqui a um ano e meio, e já todos os dias, exatamente, já todos os dias, a Inês envia-me umas, olha, o que é que parece isto? Eu, muito bom, e se calhar vamos andar um ano e meio entusiasmados. Objetivos de casal, não é? Como é óbvio, é igual, tem que ter um plano para aquelas pessoas, e não tem que se cingir àquele nível que tem atualmente, assim, temos é que acreditar, assim, vamos... Que bem é que nós estamos a fazer ao mundo? Então vamos continuar a fazer. E depois, agora estamos a fazer muito bem ao mundo, se precisamos de ser mais. Ok, então vamos lá. Mas por aí, percebes? Não tanto como a antiga escola de gestão nos ensinou, que é empurra, chegas ao fim do ano, no mínimo 10% de business plan acima, sem se analisar qualquer tipo de pressupostos. Qual é o enquadramento, qual é que é o pressuposto, o que é que realmente, a quem é que nós vamos tocar? Porque se tu, nas tuas reuniões semanais, em vez de estares a perguntar, olha, então e esta semana como é que foi? Tu dizes assim, fala-me lá das tuas interações esta semana, das pessoas com quem, dos clientes que tu serviste. Isso é brutal em termos de motivação. De repente tu começas a dar rostos ao teu trabalho e consegues mobilizar toda uma série de pessoas. Esta pessoa estava nesta situação, adquiriu o nosso produto, e de repente está nesta. Não é tipo, é um número. Claro. O que essa antiga escola de gestão fez com que nós olhássemos para tudo e para todos como números. E os números têm que ser consequência, porque nenhum número te motiva. Acredito que todas as pessoas gostariam de ganhar o Euromilhões, mas não é pelo Euromilhões. Mas pensa nisto, nas organizações, praticamente todas as pessoas estão atrás do número. Quando até as pessoas que querem ganhar o Euromilhões sabem que não é o dinheiro que as vai fazer felizes, é o que elas vão, as experiências que vão ter e o que vão adquirir, que as vai fazer felizes. Depois também não é bem assim, mas isso já são outros 500. Mas lá está, não é o business plan. Agora tu tens um diretor-geral, agora imagina as oportunidades que existem a este nível da liderança. Tu tens diretores-gerais a falar, presidentes de conselhos de administração a falar todos os dias de números. Claro. Isso é, em termos motivacionais, emocionais e de engagement, é zero. Zero. Então, é por isso que tu vês... É por isso não ser a seguir ao almoço nas reuniões, é por isso que nós nos referimos... Os muitos referem-se a pessoas cinzentas nas organizações por causa disso. Mas espera lá, nós estamos a salvar o mundo, nós estamos a vender medicamentos às pessoas que lhes vão salvar a vida ou o medicamento vale 15 euros? Qual é que é? E isso determina se tens uma causa ou não. Se tu estás focado no impacto que vai ter o medicamento, tens uma causa. Se estás focado nos 15 euros ou nos 20 euros de medicamento, não tens uma causa e vais desmotivar rapidamente. Alright, bom,
Foi fantástico. Vamos fechar por aqui. Acho que o tema da liderança conseguimos bater aqui uns quantos pontos que são importantes. Acho que se o Luís Filipe Vieira estiver a considerar para tratar treinadores, a gente estamos receptivos a ouvir, a analisar, ou pelo menos não diriam com um treinador, mas um treinador adjunto para a área da liderança, para fazer a ponte com a equipa técnica. Nós estamos altamente receptivos a ouvir o que é que eles querem propor. Foi um prazer, acho que foi a primeira experiência. Obrigado, gostei muito, sim. Há muitos temas para falar, portanto, de certeza que vamos ter a oportunidade de retomar. Obrigado, João. Impecável, obrigado.